Olá família, vamos para mais um evangelho. 14º capítulo. Honra a teu pai e a tua mãe. A piedade filial, o parentesco corporal e espiritual. A gente já conversou sobre esse tópico no outro vídeo. A verdadeira família espiritual, por isso a afinidade com algumas pessoas que a gente tem mais consideração, às vezes mais afinidade do que os próprios parentes consanguíneos nossos. São mais da família do que a própria família. E este mandamento aqui, eu disse que ele é o único que vem com bônus, né? Que é dito: honrarás a teu pai e tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Que a falta para com os pais, falta de caridade para com os pais, traz o peso, além da falta da caridade, a ingratidão. E acho que ninguém espera colher a ingratidão dos filhos. Ser abandonado na velhice, não ser assistido por aqueles que a gente tanto amou e tanto auxiliou. E aí a gente conversou a respeito disso, das facilidades que são criados os filhos e o problema que isso gera pro futuro. É um plantio muito triste e ninguém quer passar por ele. Então a gente tem que ser atento enquanto a criação que estamos dando, para que amanhã ou depois a gente não seja desamparado e não saiba por quê, né? Fiz tanto, auxiliei tanto e hoje não sou bem quisto, não sou querido pelos meus filhos. A gente fez sim, né? E aí tem aquela parte que é dito: mas meus pais não foram o exemplo de pais. Não me criaram com amor, não cuidaram muito de mim. E aí então acha que isso é uma desculpa para não querer bem, para não auxiliar. E pelo contrário, nós que entendemos a pré-existência da alma, que somos seres eternos, espirituais, e o porquê das encarnações, sabemos que é na família que vem as nossas maiores pendências, as nossas maiores dívidas, vamos falar assim, que são os meios melhores para que a gente repare algo, são eles vindo na conta de familiares muito próximos, pais, mães, irmãos, com quem a gente vai ter uma chance ainda maior de aumentar o amor pela criação, a fim de repararmos algo que fizemos para o outro em outras vidas, em outras existências. Então não é desculpa, pelo contrário, onde há mais conflito com o pai e com a mãe, aí tem que ser maior o amor e redobrada a atenção, porque é isso que tem que ser feito, é isso que tem que ser reparado. E a gente não quer ficar batendo e voltando com os mesmos trabalhos a serem feitos. Vou ter que recomeçá-los tudo de novo. É melhor a gente quitar logo isso, a gente reparar logo e perdoar e amar e auxiliar, a fim de que a gente se liberte dessas dívidas, dessas situações que são tão complicadas às vezes, né? A gente bem sabe que não é simples, não é fácil, porque gera muita dor, gera muita mágoa, muitos traumas, e isso para ser trabalhado é muito complicado, mas com o auxílio do conhecimento que a gente recebe, a orientação que a gente tem da espiritualidade, isso vai nos dando mais força e vai facilitando as coisas. Para quem tem esse tipo de problema, com os pais, vamos falar assim, tem que ter mais resiliência, mais humildade, exercitar mesmo a prática da caridade moral, de perdoar, de amar e de auxiliar, sim, porque viemos para isso, né? Se assim não precisássemos, teríamos pais e mães maravilhosos que a gente ama e respeita, e a gente se dá muito bem. E aí tem aquela outra parte de que os mais velhos tiveram, muitos deles, a criação mais severa, mais rígida,
não tinha tanta facilidade que nem tem hoje para ter acesso às coisas. E hoje se encontram alguns senhores e algumas senhoras com, vamos falar assim, com muito peso na vida, né? E aí eu canso de ouvir, falo, nossa, mas não tem como. Eu vou conversar com a minha mãe e, nossa senhora, a véia só responde, só resmunga, só reclama e nada tá bom e que não tem jeito. Então são muitos os vitimistas, são muitos os pessimistas. E aí fala, mas não tem como eu ajudar meu pai e minha mãe, porque olha, é complicado, só respondendo, só reclamando de tudo. Eu falei, mano, então tem. Porque quem tá falando isso tá fazendo exatamente a mesma coisa, tá reclamando dessa senhora ou desse senhor. Então o que a gente tem que fazer é a prática do bem, da elevação moral ao ponto que a gente consiga contagiar mais do que ser contagiado. Então é levar mais as coisas na brincadeira e saber que é difícil, por mais que seja difícil, né? Mudar a cabeça de alguém que viveu uma vida inteira pensando dessa forma, que não tinha outro entendimento. Mudar a perspectiva de um dia para noite ninguém vai mudar, é complicado, mas a gente tem que fazer nossa parte, plantar essas sementes do bem e de auxiliar, a fim de que a gente cumpra a nossa missão com êxito, a fim de que a gente não faça um plantio ruim e a fim de que a gente auxilie sem peso, auxiliar com mais amor, com respeito, sabendo que, compreendendo, é isso que a gente tem que entender, que nós somos seres espirituais, que essa nossa família carnal não é a nossa verdadeira família, que essa não é a nossa verdadeira morada, e que estamos aqui convivendo com esse grupo familiar por necessidade de depuração espiritual. É necessidade que a gente perdoe, que a gente ame, que a gente se respeite, que a gente se auxilie. É por isso que nós estamos aqui, encarnado, para a gente evoluir. Aqui não é a nossa verdadeira morada. Toda vez que a gente se deparar com uma situação como essa, uma dificuldade familiar, de pai, de mãe, ou de filhos, também de irmãos, a gente que tem esse entendimento, é a gente não esquecer disso. De achar que está difícil, a gente lembrar disso. Que somos seres espirituais. Essa vida não é a verdadeira vida. Estamos aqui com este propósito. De enfrentar essa dificuldade, de passar por cima dela, exercitando o amor, o respeito e o auxílio, para que a gente se perdoe, para que a gente elimine essa carga negativa entre nós e que cada um de nós siga os caminhos livres aí, um do outro. Quer amarrar alguém para a vida eterna? Odeia. Quer se libertar de alguém? Ama, né? Então, por mais difícil que pareça, levar as coisas o mal é contagiante? Mas o bem também é. E é muito mais forte, vamos falar assim. Então, toda vez que a gente se depara com uma situação difícil como essa, a gente tem que se preparar mais. A gente tem que buscar mais se elevar energeticamente, melhorar nossos pensamentos, se fortalecer na fé e lutar, ir para frente. E tentar mudar a perspectiva de alguém que há tantos anos vive assim, que não tem outra visão. A gente só vai conseguir ensinando mais na nossa prática, mostrando a melhora, em vez de ficar falando, ensinando, dando receita para quem é um ancião. É muito difícil às vezes. Tem alguns que são muito tinhosos, né? Fala assim, quem é você para me ensinar alguma coisa? Você é uma criança. E a gente consegue mostrar isso na nossa melhora. Então muita gente ensina, muita gente auxilia, mostrando a nossa prática. Sendo pessoas que mesmo passando por dificuldades, somos pacíficas. Conseguimos ter calma diante das aflições. Conseguimos sorrir mais, mesmo tendo situações tão desfavoráveis a isso. Com a fé que nos traz a confiança de saber que tudo está certo, tudo está sendo visto, de que vai dar tudo certo, de que muita coisa boa vai acontecer ainda. Da gente ser umas pessoas mais alto astral, pessoas que gostam de sorrir, de fazer bem a quem está à volta, que não se lamentam, que não melindram,
que não reclamam. E isso é a prática. É a prática, é a nossa busca da gente se melhorar ao ponto de conseguir ter essas práticas, a fim de melhorar o auxílio para as pessoas que a gente tanto ama. E conseguir eliminar essa carga negativa, às vezes, que a existência, que a vida traz, de algumas dificuldades, entendendo e respeitando que cada um tem o seu tempo, o seu entendimento, e de que as pessoas não falam, não pensam assim, eu vou destruir a vida de alguém. Eu vou acabar com a minha vida por escolhas erradas. Simplesmente erram, fazem escolhas erradas e aí colhem os resultados de uma vida inteira e esse resultado não é bom. Muito hoje em dia são os pais que não têm uma casa própria, onde antigamente isso era difícil de encontrar, hoje é o que mais tem, e acabam não tendo espaço nos apartamentos pequenos. E mais pequeno é o coração do homem, então a gente tem que buscar entender quem somos, entender o processo que estamos passando, e entender que as dificuldades na convivência com os nossos familiares são privilégios, são grandiosas oportunidades da gente quitar, reparar esses danos que fazemos uns para os outros nas nossas vidas. E a gente seguir mais leve, nos melhorando e nos evoluindo. Então, por mais difícil que pareça, não é impossível, que isso fique muito claro. Tem gente que fala, nossa, mas é que você não conhece minha mãe. Minha mãe já tentou até me matar, né? Mas não é impossível. Sabe por quê? Mas é difícil. Não, essa aqui não tem jeito. Não tem, esse aqui não tem jeito. Não vou conseguir amar e respeitar e ajudar. Vai. Porque a gente não vem para uma encarnação com uma prova que a gente não tem a capacidade plena de passar por ela com êxito. Cristo, a espiritualidade, são educadores com muito amor e só colocam pra gente mazelas, provas que sabem, que têm a certeza de que nós conseguiremos ter forças para conseguir passar por elas, conseguir vencer elas. A gente não é colocado em teste aqui. Vou colocar lá então esse BO aqui na mão dele aqui, se ele tentar, sorte, se não conseguir, tenta de novo. Não, a lã não pesa pro carneiro. Nós viemos com provas que não são maiores que nossa capacidade. A gente não está afindado ao fracasso. Isso aqui não é um jogo de sorte, a existência. Vamos tentar dessa vez. Só são colocadas provas que a espiritualidade inteira sabe que nós somos capazes de vencê-las, de conseguir êxito nelas. Então, se você veio com essa difícil tarefa de encarnar com alguém que você já teve tanto problema nas existências anteriores e agora se vê na conta de um pai ou de uma mãe, tenha certeza de que se veio nessa situação é porque você tem a capacidade de vencer, de que você tem a capacidade de amar, de perdoar e de auxiliar. Porque se assim não fosse, a espiritualidade não faria isso com você. Então nós não passamos por provas nessa terra, nessa existência, das quais a gente não tem a capacidade de suportá-las. A lã não pesa pro carneiro. Não é jogado pra gente aqui esse monte de coisa que sabe que a gente vai sucumbir. Não é feito assim. São educadores que nos educam com muito amor. E o nosso propósito é sair daqui melhor. Sair daqui com nossas missões cumpridas. Não é assim? Então, se foi colocado, seja lá qual tipo de prova for, é porque eles têm a certeza de que nós temos a capacidade necessária para passar por elas. Então, por mais difícil que pareça, porque não é fácil, né? Ter um problema familiar, com pai, com mãe ainda, você tem capacidade de passar por isso. Então, busque se melhorar, busque se reformar, busque se elevar espiritualmente, ao ponto de você ter tanto amor dentro de você que seja mais forte contagiar essas pessoas com o seu amor do que ser contagiado com o rancor delas.
honra teu pai e tua mãe, teria que ser a coisa mais simples, não é? Porque são espíritos que escolhemos como meio de encarnação das nossas missões terrenas. Então, a gente é criado, nasce um bebezinho lindo, maravilhoso, que tem cuido, né? Gera amor, enfim. Então teria que ser algo simples. Mas por que é dito? Por que está no Evangelho? Por que isso é um mandamento? Porque com o conhecimento espiritual sabemos que essa não é nossa família espiritual, que esse conjunto de pessoas estão juntas por algum motivo. Então, muitos são os conflitos familiares e a gente tem a compreensão deles hoje com o conhecimento espiritual do porquê que eles acontecem, do porquê que existem tantas tragédias de pais para com filhos e de filhos para com pais, que são tentativas de reparações que devem ser feitas e a carne simplesmente esquece dos seus compromissos espirituais, não busca Deus, não busca se melhorar, cai em revoltas por energias densas e acabam atentando contra a vida daqueles que vieram para reparar e que tanto amam. Não é fácil a prática, não é simples, mas conseguimos. Temos força para isso, somos amparados para isso, somos instruídos para isso. Peça auxílio, se você não está conseguindo, peça auxílio à espiritualidade que você a terá, eleve seus pensamentos e doe aquilo que é mais sagrado do ser humano: o amor, o respeito e a caridade, principalmente para com os pais. Devemos amá-los, respeitá-los, ampará-los e amparar ele como a maioria de nós fomos amparados, não só com o necessário, mas também com as futilidades. Também proporcionar a eles momentos de descontração, momentos de alegria, de coisas que trazem prazer para eles, né? Não é todo velho que gosta de pescar, não é toda velha que gosta de costurar. Então a gente tem que conhecer bem quem está do nosso lado para a gente conseguir auxiliar e acompanhar essa jornada, auxiliando eles da melhor maneira possível e contribuindo para o seu progresso espiritual, seja lá em que sentido for. Por isso que estudamos tanto, por isso que buscamos tanto conhecimento, para a gente ter capacidade de compreender com mais facilidade os processos, a fim de conseguir auxiliar com mais facilidade e com mais tranquilidade. Não é do dia para a noite que conseguimos fazer isso, não é todo dia que conseguimos praticar isso, mas se a gente tiver resiliência, persistência e muita fé e muito amor, nós vamos conseguir sairmos daqui melhores do que chegamos, auxiliar a todos e principalmente os nossos pais. Espero ter auxiliado com a aula de hoje, família. Honra teu pai e tua mãe com muito amor, com muito respeito, com muito carinho. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade e até a próxima aula.